Nossa, como me dói o coração de saudade de pensar naquela mangabeira em que nós todos éramos tão inocentes, onde nem TV existia na época, e que a única nossa diversão era ouvir as histórias dos mais velhos, né, com relação à visagem, lobisomem, raposa doida, cachorro doido, e a bola de fogo, um moleque preto que corria na rua. Esses eram os mitos desse tempo. As histórias dos pescadores que quando iam pescar, né, que de repente as matas começavam a se estralar toda como se estivessem quebrando tudo. De boi que aparecia saindo do sapateiro de uma hora para outra, de caixão que descia na corrente do rio. E de pessoas que ficavam conversando, que só ouvia a voz, mas que não ouvia as pessoas. E que, segundo eles, os pescadores diziam que nessa época em que eles iam pescar e que via essas coisas, né, naquela noite já não dava mais, não dava mais camarão, não dava mais peixe, era uma noite ruim de pesca, então eles vinham logo embora, eles nem insistiam mais em seguir em frente. Aquela mangabeira assim que muitas vezes as crianças, as famílias passavam o dia inteiro sem se alimentar porque não tinha como, né, as dificuldades financeiras eram imensas, então não tinha como se alimentar naquele momento. E aí os pais iam pescar, saíram de suas casas por volta de 10 horas da noite, aí chegava a madrugada em casa, de volta da pesca, e os seus filhos ainda continuavam ali acordados esperando ele chegar para que fosse fazer a primeira refeição do dia. E quando ele chegava, né, eles preparavam o camarão, como minha mãe fez muitas vezes isso, torrava o camarão, uma parte saía para vender no dia seguinte, na Messejana, saía até a pé, porque não tinha transporte na época, e outra fazia estava ali no fogo, ali, colocava uns caju azedos, que era o tempero da época, e fazia aquele pirão ali, e a gente se alimentava com uma imensa vontade, era uma coisa mesmo maravilhosa, era uma delícia aquele momento, aquela comida. Saudade da mangabeira em que não existiam muros de tijolos, mas sim cercas feitas de capengas de coco. Oh, meu Deus, como era maravilhoso, feito de capengas de coco. O terreiro, as estradas, era só aquela areia bem branquinha, mas tão branquinha que dava gosto a gente rolar nessas areias, a gente brincar nessas areias. E as casas todas eram feitas de palha de coqueiro, tanto as paredes quanto a coberta era palha de coqueiro, né? O fogão a lenha era só umas trepezinhas, umas pedrazinhas que botava, 3 pedrazinhas, fazia aquela trepe ali e já era o fogão que cozinhava, onde cozinhava os nossos alimentos. E às noites ninguém tinha TV. Ninguém tinha TV. Então a gente se sentia muito deitado na areia, nas estradas que não tinham veículos, né? Não tinha tráfego de veículos. Então era uma coisa tranquila. A gente deitava na areia ali e ficava ouvindo as histórias dos nossos avós. Aquelas histórias que eu falei no início. E isso era uma coisa tão perfeita, tão maravilhosa, né? Mas tinha aqueles momentos que existia muito respeito, né? Porque quando tivesse adultos conversando, criança não se aproximava de jeito nenhum, ficava para lá, não participava da conversa de jeito nenhum, por mais... por qualquer tipo de conversa que fosse, não participava de maneira nenhuma. Mas eram uns momentos muito bons, muito maravilhosos, que deixavam assim, você imensamente feliz, imensamente alegre. Eu lembro que na minha casa de palha, quando era na época do inverno, você sofria todas as consequências de água, de banho de água, tanto por cima quanto por baixo, porque a água escoava por baixo ali nas paredes de palha, passava por dentro da casa da gente, muitas vezes apagava até o fogo, que a gente estava fazendo café de madrugada, apagava o fogo, e a minha mãe, ela pegava assim um plástico, né, botava por cima da minha rede, para que não molhasse com as goteiras, mas não tinha jeito, acabava se molhando, molhava todas as roupas, molhava as redes, mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, era um paraíso, era um paraíso. Hoje, claro que a nossa vida financeiramente, ela mudou 100% de mim e de muita gente, mas eu acho que eu ainda trocaria aquele tempo passado por esse da agora, por aquela tranquilidade, aquela felicidade. Uma felicidade muito grande, onde virávamos na noite, na raspa de mandioca, nas casas de farinha,
Aí nas noites faremos beijos, faremos farinha, tapioca. Menina, era uma coisa assim, gente encantadora, maravilhosa mesmo, sabe? Aí a novela que a gente assistia era pelo rádio. A primeira novela que eu assisti na minha vida foi de Pedro Azulão e Bárbara. Isso quando chegou a primeira TV na Mangabeira, que chegou na casa do seu Anselmo, e depois veio para casa da Dona Rita, e depois veio para a Praça da Mangabeira. Mas você acredite que eu lembro que tinha uma senhora chamada Dona Alice, que ela chorava quando morria um artista na TV, porque ela tinha, por certeza, que aquela pessoa tinha morrido de verdade. Se ela gostasse da pessoa na TV, ela chorava. Eu vi muita gente, naquele filme de Bang Bang, que quando atirava, se agachava para que, com medo de que a bala não pegasse. Vocês vão até rir achando que isso é mito, mas não é mito não, foi realidade. Eu acompanhei, eu vi isso aí de perto, né? Onde os romances, os namorados, eram muito apaixonados, era amor verdadeiro, era romântico, era bom demais. Quando chegava aquelas quermessas, aí os meninos ofereciam música para as meninas, naquelas radiadoras, sabe? Onde as quadrilhas hoje, ela está mais como um desfile de carnaval do que uma quadrilha, porque a quadrilha, na minha mente, ela tem que ser realmente matutina mesmo, pé no chão e vestido de chita. Porque na minha época, a gente é descalço, a gente dançava descalço, com os vestidinhos de chita que, meu Deus, via de um lado para o outro. Mas era tudo muito maravilhoso. As festas, aí uma radiola, tocando um discozinho de forró, as lambadas da vida, já era uma noite de festa, porreta de boa. Quem é que pensava em banda de forró? Quem é que pensava em Elcio Safadão, em Aviões Forró, Solange? Nada, era só um rádiozinho de pilha ou uma radiola para onde já estava feita a festa. Ali a gente lembra que no Seu Manu tinha uma quadra e a gente, quando ia ter aquela festa, nós passávamos gás, mas bastante gás no cimento, sabe? Que era para ficar bem deslizante para a hora da dança. E a gente se maquiava toda, parecia ser uma palhaça de tão maquiada. Mas era bacana demais, gente. Rádio, botava o rádiozinho para tocar, estava feita a festa e todo mundo era tão feliz e todo mundo era tão contente com essa vida. Ninguém discutia, ninguém brigava, era uma paz, uma tranquilidade, era assim uma coisa encantadora que hoje nós não vamos mais encontrar essa época passada, né? Porque cada dia as coisas vão se evoluindo mais, vão se transformando e as mentes dos jovens já não é mais adiante, já pensam além do que é para se pensar e acaba se prejudicando e prejudicando a gente também, mas é isso aí. Faz parte da vida, faz parte do show, dos caminhos, faz parte das lutas, né? Infelizmente nós temos o defeito de sermos ser humanos, e ser humano é falho, o ser humano não é certo nem é errado, o ser humano ele falha, ele acerta e ele falha e assim vai e tem que fazer parte. O açúcar tem que fazer parte do café para que fique gostoso e a gente possa tomar, né? O azeite tem que ter o doce para que fique gostoso e a gente possa tomar. Assim é a vida da gente, ela tem que ter essa mistura, tem que ter esse balanço para esquentar e para a gente poder levar em frente resistindo às consequências do dia a dia. Mas eu sinto muita saudade daquela Mangabeira, que na época dos invernos a gente ia para o rio com jererés e mandioca mole. A gente colocava as mandioca mole no jererés, ia pegar camaroa, ia pegar canelo e dava muita gente trepada no sapateiro. A gente tinha que disputar o espaço com as cobras que ficavam vendo a enchente, descendo, subindo no sapateiro, para não descer de água abaixo, aí ficava trepado, a gente ficava trepado no galho do sapateiro, pegando as camaroas e os canelos. E era tão gostoso, era muito maravilhoso. A gente cozinhava com leite do coco e caju azedo, que era o único tempero da época, o caju azedo, e era muito bom. Carne, pelo amor de Deus, quem era que comia carne? Só as pessoas de um poder aquisitivo financeiro melhor dentro da Mangabeira e comia carne, o pobre coitado. Quando fosse fazer um arroz para comer com feijão, ele já se sentia podre de feliz, porque já estava fazendo aquele arroz com feijão, era uma felicidade imensa. Aquele dia que ia comer aquele arroz, porque o arroz era conhecido como um prato muito especial naquele dia, então a gente ficava muito feliz, aí ia fazer aquele arroz. Mas era tudo difícil, gente. Mas com sinceridade, eu sinto muita saudade. E você?